Visões do Céu e do Inferno. Por John Bunyan. John Bunyan era um pregador inglês do século XVII que passou 12 anos na prisão por sua fé cristã, e escreveu mais de 40 livros. Sua escrita mais conhecida é O Peregrino, um dos livros mais famosos e populares de toda a história do mundo. John Bunyan escreveu o seguinte relato quando jovem, sobre como um anjo foi enviado pelo Senhor para levá-lo a ver o céu e o inferno. É uma história verdadeira, não uma alegoria ou livro fictício. Todas as visões devem ser julgadas à luz da Bíblia. Os relatos de John têm base bíblica, e foram usadas pelo Senhor para ajudar a transformar o jovem John em um homem de Deus. Capítulo 1 – Planejando suicídio. Quando as pessoas más entram em uma vida de pecado e descobrem que têm motivos para temer o julgamento justo de Deus, elas começam, a princípio, a desejar que Deus não as castigue. Então, pouco a pouco, eles se convencem de que Deus não existe e procuram argumentos para respaldar sua opinião. Eu tive a infelicidade de conhecer alguém assim, que sempre estaria me dizendo que não havia nem Deus nem demônio, nem céu nem inferno. Foi com medo e tremor que eu ouvi pela primeira vez falar sobre esses tópicos, mas ele falava deles com tanta frequência que eu achava que devia considerar o que ele dizia. A partir desse momento, achei minha mente tão confusa que não consegui lembrar as verdades sobre Deus que pareceram tão claras para mim antes. Eu não podia pensar que não havia Deus senão com o maior horror, mas questionei a verdade do seu ser. Eu não teria me separado da minha esperança do céu por todas as riquezas do mundo, mas agora não tinha certeza se havia algum lugar assim. Na minha confusão, fui ao meu falso amigo para ver que conforto ele poderia me dar. Ele apenas riu dos meus medos e fingiu ter pena da minha fraqueza. Suas conversas só me deixaram mais confuso, até que a vida se tornou um fardo para mim. É impossível dizer-lhe as agonias que senti, até que fui empurrado para a beira do desespero. Pensei, por que eu deveria permanecer entre o desespero e a esperança? Não seria melhor terminar minha vida e descobrir qual é a verdade? Então eu decidi me matar. Certa manhã, saí para uma floresta próxima, onde planejara me matar. Mas antes de tentar usar a faca, ouvi um sussurro secreto dizer: não caia na miséria eterna para satisfazer o inimigo da sua alma. O derrame fatal que você está prestes a dar a si mesmo irá selar sua própria condenação. Pois, se há um Deus, tão certo quanto existe, e como você pode esperar por misericórdia dele se você destruir intencionalmente a si mesmo que foi feitos à sua imagem? De onde veio esse sussurro secreto? Não sei, mas acredito que veio de Deus, pois veio com tanto poder que me fez jogar fora minha faca e me mostrou o grande mal do suicídio. O horror do que eu quase fiz me fez tremer tanto que eu mal conseguia ficar de pé. Eu reconheci minha libertação de ter vindo do Senhor e em gratidão retornei agradecido. Ajoelhei-me no chão e o adorei, pedindo que ele tirasse a escuridão da minha alma para que eu nunca mais questionasse o seu ser ou grande poder que eu acabara de experimentar. De repente, eu estava cercado por uma luz gloriosa, mais brilhante do que qualquer coisa que eu já tinha visto antes. Eu vi vindo em minha direção uma pessoa gloriosa como um homem, mas circulando com raios de luz e glória que brilhavam quando ele se aproximava. Eu tentei me levantar, mas não tinha forças em mim, então caí de cara no chão. Enquanto ele me levantava e me dava nova força, eu disse a ele: ó meu libertador resplandecente, como eu devo reconhecer minha gratidão, e de que maneira eu deveria te adorar? Com majestade e brandura ele respondeu: paguem suas adorações a Deus, e não a mim que sou seu semelhante. Sou enviado dele, sendo que você tem negado ultimamente, para impedi-lo de cair na eterna ruína. Isso tocou meu coração com tal sensação de minha própria indignidade que eu poderia apenas gritar: ó, quão completamente indigno eu sou de toda essa graça e misericórdia. Para isso, o mensageiro celestial respondeu: quando Deus decidiu mostrar misericórdia, ele não consultou a sua indignidade, mas a bondade sem limites e o grande amor. Ele viu como o grande inimigo das almas desejava sua ruína, mas ele o sustentava pelo seu poder secreto. Através disso,
Quando Satanás pensou que você foi destruído, a armadilha foi quebrada e você escapou. Estas palavras fizeram-me romper em cânticos e louvou meu Salvador e declarou que Ele é só Deus. Capítulo 2. Além do sol e das estrelas. O mensageiro celestial então disse: para que você nunca duvide da realidade das coisas eternas, eu vim mostrar-lhes a verdade, não somente pela fé, mas também pela visão. Eu lhes mostrarei coisas que nunca foram vistas pelo olho mortal, e para esse fim seus olhos serão fortalecidos e capazes de contemplar as coisas celestiais. Com estas palavras do anjo, fiquei muito surpreso e duvidei que fosse capaz de suportá-lo. Eu disse a ele: quem é capaz de suportar tal visão? A isso ele respondeu: a alegria do Senhor será a vossa força. Quando lhe disse isso, segurou-me e disse: não temais, pois sou enviado para mostrar as coisas que você não viu. Então, antes que eu percebesse, encontrei-me muito acima da terra, que agora parecia muito pequena. Então eu disse ao meu brilhante condutor: por favor, não ofenda você se eu fizer uma pergunta ou duas. A isso ele respondeu: fale. Meu trabalho é informá-lo do que você pede, pois sou um espírito de ministração, enviado para ministrar a você e àqueles que herdarão a salvação. Então eu disse: por favor, me informe sobre aquele ponto escuro abaixo, que ficou menor e menor conforme subimos, e que parece muito mais escuro desde que cheguei a esta região de luz. Meu regente respondeu: aquele pequeno lugar que agora parece tão escuro e desprezado é o mundo em que você viveu. Para obter uma pequena parte daquele local da terra, muitos homens arriscaram e perderam suas almas imortais, que são tão preciosas que o príncipe da paz nos disse que, embora um homem pudesse ganhar o mundo inteiro, não seria uma perda tão grande. À medida que você subiu ao céu, o mundo apareceu ainda menor e mais insignificante, e ele aparecerá da mesma forma. A todos os que podem pela fé colocar seus corações acima deles, se os filhos dos homens abaixo pudessem ver o mundo como é, eles não cobiçariam como agora, mas, infelizmente, eles estão em um estado de escuridão. É pior, eles amam andar nessa escuridão, pois embora o príncipe da luz tenha descido entre eles e lhes mostrado a verdadeira luz da vida, ainda assim eles continuam nas trevas e não se trazem para a luz, porque suas ações são más. Então eu perguntei a ele: quais são aquelas multidões de formas negras e horríveis que pairam no ar acima do mundo? Eu teria ficado com muito medo deles, mas eu vi que quando você passou, eles fugiram, talvez não pudessem suportar seu brilho. A isso ele me respondeu: eles são os anjos caídos que, por orgulho e rebeldia, foram precipitados do céu. Vagam no ar por decreto do Todo-Poderoso, sendo amarrados em cadeias de trevas e guardados para o juízo do grande dia. Eles estão autorizados a descer ao mundo, tanto para o julgamento dos eleitos quanto para a condenação dos ímpios. E embora você veja que agora eles têm formas negras e horríveis, todavia eles já foram os filhos da luz. Estavam vestidos com vestes de brilho glorioso, como que você me vê usar, mas a perda disso, embora tenha sido o resultado do seu próprio pecado intencional, enche-os de raiva e ódio contra o sempre bendito Deus, cujo poder e majestade temem e o demam. Diga-me, eu disse, ó regente abençoado, eles não têm esperanças de se reconciliarem com Deus novamente, depois de algum tempo, ou pelo menos de alguns deles? Não, de modo nenhum. Eles estão perdidos para sempre. Eles foram os primeiros que pecaram, e não tiveram tentação, e foram todos de uma vez lançados do céu. Além disso, o Filho de Deus, o abençoado Messias, a quem somente a salvação pode ser conquistada, não tomou sobre si a natureza angélica, deixando todos os anjos apóstatas perecer, e tomou sobre si somente a semente de Abraão. Por isso tem tanto ódio contra os filhos dos homens, porque é um tormento para elas verem os homens feitos os herdeiros do céu enquanto eles estão condenados ao inferno. A essa altura estávamos acima do sol. Meu regente me disse que este poderoso globo de fogo era uma das grandes obras de Deus. No entanto, todas as estrelas não eram menos maravilhosas, cuja grande distância faz com que pareçam vê-las à nossa vista. Eles ficam em seus lugares designados sem qualquer apoio. Nada além de sua palavra que primeiro os criou poderia mantê-los em sua posição. Estas palavras são suficientes, eu disse ao meu maestro, para convencer alguém do grande poder de seu Criador, e para mostrar o mal daquela incredulidade que questiona Deus que deu tantas evidências de seu poder, e se os homens não fossem como animais ainda olhando para baixo, não poderiam deixar de reconhecer seu grande poder e sabedoria.
Você fala o que é verdade. Ele respondeu. Mas você verá coisas muito maiores do que estas. Estas são apenas os andaimes e o trabalho para aquele lugar glorioso que os abençoados habitam. Uma visão disto agora será dada a você, até onde você for capaz de compreendê-lo. Em alguns momentos, encontrei o que meu regente havia me dito que era verdade. Pois me vi transferido para o céu, onde vi coisas impossíveis de descrever e ouvi belas canções que nunca pude cantar. Quem não viu a glória pode falar, mas de maneira muito imperfeita, e os que a viram não podem dizer a milésima parte do que é. Portanto, o grande apóstolo dos gentios, que nos diz que foi arrebatado ao paraíso, onde ouvira palavras indescritíveis que não são possíveis ao homem proferir, escreveu que o olho não viu, nem o ouvido ouviu, entrou no coração do homem para conceber as coisas que Deus preparou para aqueles que o amam. Eu lhe darei a melhor conta possível do que vi e ouvi, o mais perto que me lembro. Capítulo 3. Elias explica. Quando fui trazido pela primeira vez para este lugar glorioso, vi inumeráveis hostes de atendentes brilhantes, que me acolheram neste lugar abençoado de felicidade. E lá eu vi aquela luz perfeita e inacessível, que muda todas as coisas em sua própria natureza, pois mesmo as almas dos santos glorificados são transparentes. Eles não são iluminados pelo sol, mas toda essa luz, que flui com um brilho tão transparente através dessas mansões celestiais, nada mais é do que o brilho da glória divina. Comparado a esta glória, a luz do sol é apenas a escuridão, e o fogo das joias mais cintilantes são apenas carvões mortos. Por isso, é chamado o trono da glória de Deus, onde o esplendor da divina majestade é revelado da maneira mais ilustre. Deus era brilhante demais para que eu olhasse quando ele foi exaltado no alto trono de sua glória, enquanto multidões de anjos e santos cantaram eternos aleluias e louvores a ele. Bem, ele pode ser chamado de Deus da glória, pois por sua presença ele faz do céu o que é. Rios de prazer brotam continuamente da presença divina e irradiam alegria e esplendor para todos os abençoados habitantes do céu. A sede do seu reino é eterno. De minha parte, eu estava fraco demais para suportar o menor raio de glória que disparou daquela eterna fonte de luz que estava no trono. Fui forçado a gritar para o meu condutor: a visão de tanta glória é grande demais para eu suportar, mas é tão refrescante e prazerosa que eu gostaria de olhar, embora eu morra. Não, não, disse o meu maestro, a morte não pode entrar neste lugar abençoado, nem o pecado nem a tristeza podem permanecer. É a glória deste lugar, que nos faz felizes e libertos de tudo o que é mal. E sem essa liberdade, nossa bem-aventurança, mesmo que seria imperfeito. Venha comigo e eu vou levar você para quem está no corpo, como você é. Fale com ele por um tempo antes de eu te levar de volta. Oh sim, eu ansiosamente disse, deixe-me ficar aqui. Não há necessidade de construir tabernáculos, pois as mansões celestiais já estão preparadas. Meu brilhante mensageiro respondeu, aqui dentro em breve você será para sempre, mas a vontade divina deve primeiro ser obedecida. Rápido como se ele tivesse me passado por milhares de anjos, e me apresentou ao grande santo, o profeta Elias. Embora ele tivesse vivido no mundo muitas centenas de anos atrás, eu o conheci à primeira vista. Aqui está disse meu regente a Elijah, que pela permissão do trono imperial foi permitido visitar esses reinos de luz, e eu trouxe até você, para aprender com você. Isso, disse o profeta, eu farei de bom grado. Porque é nosso alimento e bebida nestas regiões abençoadas fazer a vontade de Deus e do Cordeiro, cantar seus louvores e servi-lo com a mais humilde adoração, dizendo, bênção, e honra, e glória, e poder, seja aquele que está sentado no trono, e ao Cordeiro para todo sempre, porque ele nos redimiu a Deus pelo seu sangue, de toda espécie e língua, e pessoas e nação, e nos fez a nosso Deus reis e sacerdotes, assim também. Amém. E eu também adicionei o meu amém ao do santo profeta. O profeta então me perguntou por que essa grande permissão e privilégio me foi dada. Porque eu entendo que os santos no céu são ignorantes do que é feito na terra. Então, como as orações podem ser dirigidas a eles? Eu então disse a eles eventos que já escrevi aqui, nos quais o santo profeta irrompeu em louvor. Glória para sempre seja dada àquele que está sentado no trono, e ao Cordeiro, por sua bondade limitada e grande condescendência à fraqueza de um pecador pobre e duvidoso. Depois disso, ele disse, agora, preste atenção ao que eu falarei.
O que você já viu e ouviu, eu tenho certeza que você não pode entender completamente aqueles que ainda não foram trazidos para este lugar glorioso, que ainda não foram libertados de seus corpos terrenos. Nem estou aqui no corpo, qualquer objeção ao que digo, pois, embora não tenha sido sujeito à morte, ele foi igualmente mudado, tornou-se espiritual e não é mais capaz de sofrer. Pleno estado de felicidade. Não posso dizer tudo o que desfruto, nem sei o que ainda será desfrutado, pois aqui nossa felicidade é sempre nova. Então pedi ao abençoado profeta que se explicasse. Eu não entendi como a felicidade poderia ser completa, e ainda assim ser adicionada. A seguinte foi sua resposta. Quando a alma e o corpo são ambos felizes, como os meus agora, eu considero um completo estado de felicidade. Por todas as vindouras eras, é a alma e o corpo unidos no abençoado estado de ressurreição que receberá. Mas quanto ao objeto de nossa felicidade, que é o sempre adorável e abençoado Deus, nossa visão dele é sempre nova, pois como as perfeições divinas são infinitas, nada menos que a eternidade pode ser suficiente para mostrar sua glória. Nossa felicidade é eternamente adicionada, assim como nosso conhecimento dele para ser eternamente progressivo também. Portanto, o apóstolo Paulo disse, o olho não viu, nem ouviu o ouvido, nem pode entrar no coração do homem para conceber o que Deus preparou para aqueles que o amam. No entanto, o olho humano tem visto muitas coisas admiráveis na natureza. Tem visto montanhas de cristal e rochas de diamantes, tem visto minas de ouro e costas de pérolas. No entanto, o olho que tem visto tantas maravilhas no mundo abaixo nunca poderia se intrometer nas glórias desse lugar triunfante, e embora o ouvido humano tenha ouvido muitos sons agradáveis e harmoniosos, até mesmo tudo que o homem e a natureza poderiam fornecer a ele, ele nunca ouviu a melodia celestial que santos e anjos fazem. O coração do homem é tão belo e imaginativo que pode conceber quase tudo o que é, ou foi, ou sempre estará no mundo abaixo, e até mesmo o que nunca será. O homem pode conceber que toda pedra na terra transformou-se em pérolas, e cada folha de grama na mais brilhante das joias brilhantes. Ele pode conceber que toda a terra seja transformada em uma massa de ouro puro, e o ar se transformou em cristal. Ele pode conceber cada estrela para se tornar tão brilhante quanto o sol, e o sol para 1000 vezes maior e mais brilhante. Mas tudo isso é infinitamente menor do que a eterna majestade de Deus preparou para todos os seus fiéis seguidores. Capítulo 4 – A felicidade do céu. O profeta continuou, vou falar brevemente sobre a nossa felicidade aqui, pois as idades dedicadas a esse delicioso tema só começariam a explicá-lo. Para que você tenha um melhor entendimento, primeiro explicarei sobre o que as almas redimidas foram libertadas e, em segundo lugar, sobre a felicidade que eles desfrutam aqui. Primeiramente, as almas de todos os abençoados estão para sempre livres de tudo o que pode torná-las miseráveis, o que acima de tudo é pecado. Foi o pecado que trouxe miséria à criação. O Deus abençoado a princípio fez todas as coisas felizes, como ele mesmo. O pecado desfigurou a beleza de sua obra. Anjos e homens nunca teriam conhecido o que se entende por miséria. Era o pecado que lançava os anjos apóstatas no inferno, e estragava a beleza do mundo inferior. Era o pecado que desfigurava a imagem de Deus, a alma do homem, e fez com que os que eram os senhores da criação fossem escravos de sua própria luxúria. É o pecado que também pode mergulhá-los em um oceano de miséria eterna a partir do qual não há redenção. É uma misericórdia inestimável que neste lugar feliz todos os santos estão para sempre livres do pecado através do sangue do nosso Redentor. Na terra abaixo, a melhor e mais santa das almas geme sob o peso da corrupção. O pecado tenta se apegar a tudo o que eles fazem, e frequentemente os leva cativos contra a sua vontade. Quem deve livrar-me? Tem sido o clamor de muitos dos fiéis servos de Deus, que ao mesmo tempo foram queridos por Jesus. O pecado é o peso pesado sobre os santos enquanto eles vivem em sua carne corrompida. Portanto, quando eles colocam seus corpos para baixo, suas almas são como um pássaro solto de sua jaula, e com uma alegria celestial eles se levantam para o céu. Mas aqui a guerra deles está chegando ao fim e a morte é tragada pela vitória. Abaixo, suas almas foram deformadas e manchadas pelo pecado, mas aqui suas almas brilhantes pelo Jesus sempre abençoado são apresentadas ao Pai, sem mancha ou ruga. Não somente os santos estão livres do pecado, mas também de qualquer tentação para o pecado. Quando Adão estava no paraíso, embora ele fosse inocente e livre do pecado, ele não estava livre das tentações.
Satanás entrou no paraíso e Adão rendeu-se fatalmente às suas tentações como uma doença. O pecado devorou a natureza humana e corrompeu toda a humanidade. Aqui cada alma é liberta disto. Nada além do que é puro e santo pode encontrar admissão aqui. Aquele rugido leão que vagueia pela terra procurando a quem ele pode devorar, em respeito aos santos no céu, está preso rapidamente. As tentações do mundo nunca mais atrairão aqueles que pela fé e paciência superaram isto e chegaram seguramente aqui. No céu nós olhamos com desprezo para todos os prazeres terrenos. Não há nada aqui que possa perturbar nossa paz, mas uma eterna calma coroa toda a nossa felicidade. Desde que estamos livres de todo pecado e seus efeitos, nós também somos resgatados da punição. Após a morte, o inferno confina o pecador à miséria eterna. No entanto, os abençoados são libertos de todas essas coisas. No entanto, essas coisas são apenas a parte menor da felicidade do céu. Nossas alegrias são positivas, mais do que apenas as negativas de que fomos redimidos. O que eu tentarei lhe mostrar. Aqui nós apreciamos a visão de Deus, a nascente abençoada e fonte eterna de toda a nossa felicidade. Mas o que isto é, eu não posso mais explicar completamente do que criaturas finitas compreendem o infinito. No entanto, a visão de Deus continuamente enche nossas almas com alegria indizível. E cheio de glória, e com um amor tão flamejante que nada além do abençoado autor dele pode satisfazer, nem a própria eternidade pode terminar. É aquilo que nos faz viver, amar, cantar e louvar para sempre, ao mesmo tempo em que também nos transforma em sua abençoada semelhança. Contemplando o rosto de Deus, desfrutamos do seu amor. Seus sorrisos abençoados alegram nossas almas e, em seu favor, regozijamo-nos continuamente, pois em seu favor está a vida. E por essa visão abençoada de Deus, chegamos a conhecê-lo muito acima de como alguém o havia conhecido no mundo abaixo. Pois a visão de Deus abre nossa compreensão e nos dá a luz do conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo. Aqui todos nós o desfrutamos face a face. Abaixo os santos desfrutam de Deus em certa medida, mas aqui nós o desfrutamos sem medida. Lá eles têm alguns goles de sua bondade, mas aqui nós bebemos muito e nadamos no oceano ilimitado da felicidade. Abaixo, os santos têm sua comunhão com Deus interrompida muitas vezes, mas aquela é ininterrupta. Abaixo o amor é misturado com medo, e o medo tem tormento, mas aqui o amor é perfeito e o amor perfeito expulsa o medo. No céu amamos a Deus mais que a nós mesmos, e uns aos outros como a nós mesmos. Aqui nós apreciamos a perfeição de toda a graça. No céu, nossa compreensão e conhecimento são ampliados de acordo com a grandeza daquilo que podemos observar e pensar. No mundo abaixo, a luz só poderia brilhar em nossas mentes através das janelas de nossos sentidos. Então Deus teve que condescender às nossas capacidades limitadas ao revelar sua majestade. Nossas ideias mais puras de Deus eram muito imperfeitas, mas aqui o ouro é separado da escória e podemos conceber a simplicidade e pureza de Deus. Nós entendemos sobre seus decretos e conselhos, sua providência e dispensações. Desde a eternidade Deus existe unicamente, mas não solitário, que a divindade não é confusa em unidade, nem dividida em número. Vamos que há uma prioridade de ordem, mas nenhuma superioridade entre as pessoas da Trindade, mas que eles têm igualmente a mesma excelência e poder, e igualmente são adorados aqueles caminhos de Deus que no mundo abaixo pareciam insondáveis e além de nossa compreensão. Nós entendemos tão claramente aqui, por sua divina sabedoria, que a verdade não poderia ser mais simples. Estas são algumas das coisas que tornam nossas almas felizes. No entanto, a felicidade dos santos no céu não estará completa até que seus corpos sejam ressuscitados e unidos com suas almas. Eu lhes mostrarei como será o corpo da ressurreição. Primeiro, os corpos da ressurreição dos abençoados serão corpos espirituais, como o meu. Você pode entender melhor isso não apenas vendo, mas pelo toque. Depois de dizer isso, o santo profeta teve o prazer de me dar a mão. Corpos que são purificados de toda a corrupção, ainda assim terão substância. Eles não serão como o vento ou ar, como as pessoas da terra algumas vezes tolamente imaginam. Então eu disse a ele, que eu sempre entendi o espiritual como o oposto do material. Então eu pensei que um corpo espiritual deve ser imaterial, e não capaz de ser tocado ou sentido como eu encontrei a sua mão. A isso o profeta respondeu, que seus corpos eram espirituais, não apenas porque eram purificados de toda a corrupção,
Mas como eram sustentados pelo desfrute de Deus sem precisar de comida, bebida ou sono, contemplar o Senhor é o que sustenta suas almas e seus corpos, e é o que eles vivem para sempre. Você não leu, disse o profeta, que o bendito Jesus, depois de sua ressurreição, apareceu em seu corpo aos seus discípulos quando eles se encontraram em uma câmara e as portas se fecharam sobre eles. E ainda assim ele chamou Tomás para vir estender a mão e empurrá-lo para o seu lado, o que mostra que tinha substância. Nossos corpos na ressurreição serão imortais e incapazes de morrer. Abaixo de seus corpos são todos mortais, perecendo e sujeitos a desmoronar em pó a qualquer momento. Mas aqui nossos corpos serão incorruptíveis e livres da morte para sempre, pois nossa corrupção aqui se revestirá da incorrupção, e nossa mortalidade será tragada pela vida. Aqui desejei que o profeta suportasse um pouco comigo, enquanto eu lhe dava um relato das minhas próprias ideias sobre esses assuntos. Fale, pois estou pronto para tirar sua dúvida, disse ele. Aprendi, disse eu, nas Sagradas Escrituras, que a mortalidade pertence somente a Deus e não aos homens. A experiência diária nos diz que corpos de homens são mortais e morrem. Por isso, Paulo disse a Timóteo que Deus só tem imortalidade. Quando digo que os corpos dos abençoados aqui são imortais, estou falando sobre os corpos em seu estado ressuscitado, que então eles não estão mais sujeitos à morte. O homem em seu estado corruptível é mortal e sujeito à morte. E não há nada mais evidente para todos que habitam no mundo abaixo. Até mesmo os corpos de todas as almas glorificadas que estão aqui no céu ainda estão sob o poder da morte. No dia da ressurreição, quando eles serão levantados novamente, eles serão imortais. E quanto ao que você diz da Escritura, que o bendito Deus só tem imortalidade, é bem verdade. Ele é essencialmente assim em seu próprio ser e natureza, não há anjo ou homem que possa, nesse sentido estrito, ser dito assim. Somos imortais por sua graça e favor, mas Deus é imortal em sua essência e tem sido assim desde toda a eternidade. Nesse sentido, pode-se dizer que ele só tem imortalidade. Seja qual for Deus abençoado, ele é essencialmente assim em seu próprio ser. Da mesma forma, pode-se dizer que só ele é santo, e não há outro bem senão Deus, nem justo, nem misericordioso, senão ele. Capítulo 5 Nós nos conheceremos. Eu observei, como fui trazido para cá, vi entre os santos alguns que pareciam brilhar com maior brilho que os outros. Há entre os abençoados diferentes graus de glória. A felicidade e a glória que todos os abençoados aqui desfrutam é o resultado de sua comunhão e amor com o Deus sempre abençoado. Quanto mais o vemos, mais o amamos, e o amor muda nossa alma para sua natureza, e disso resulta a nossa glória. Isso faz diferença nos graus de glória. Nem há murmúrios em um para ver a glória do outro muito maior que a dele. O Deus sempre abençoado é um oceano ilimitado de luz e vida, e alegria e felicidade, ainda enchendo todo o vaso que é colocado nele, até que não possa mais conter. E embora os vasos sejam de vários tamanhos, enquanto cada um está cheio, não há nenhum que possa reclamar. Minha resposta, portanto, à sua pergunta é que aqueles que têm a capacidade mais ampliada realmente amam a Deus e, assim, são mais transformados em sua semelhança. Esta é a maior glória que o céu pode dar. Nem deixe isso parecer estranho para você, pois mesmo entre os anjos flamejantes de Deus existem diversidades de ordem e diferentes graus de glória. Enquanto conversava com o profeta, uma forma brilhante se aproximava. Foi um dos redimidos. Ele me disse que havia deixado seu corpo abaixo descansando em esperança até a ressurreição, e que, embora ainda fosse uma substância, era imaterial, para não ser tocado por mortal. Ele disse: aqui vemos uma vista pela qual vale a pena morrer, o bendito Cordeiro de Deus, o glorioso Salvador. Aqui nós o vemos em seu ofício real, por causa do qual ele é chamado de Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Mas toda a gloriosa grandeza de nosso abençoado Redentor não faz com que sua bondade pareça distante, mas apenas mais preciosa. Faz o céu mais do que o céu para mim, para encontrá-lo reinando aqui, que sofreu muito por mim no mundo abaixo. E a grande felicidade do nosso Redentor aumenta a nossa, ao convidar cada servo fiel a entrar na alegria do seu Mestre. Aqui vemos não apenas nosso irmão mais velho, Cristo, mas também nossos amigos e parentes. Embora Elias vivesse no mundo abaixo muito antes de seu tempo, você não o via mais do que o conhecia. E assim você também conhecerá Adão quando vir. Aqui nós comunicamos o mais puro prazer um para o outro,
Um sincero amor ardente unindo nossa sociedade. E quão feliz é esse estado de amor! Onde há amor assim, todos se enchem de deleite. Como pode ser de outra forma, já que nesta sociedade abençoada há um contínuo recebimento e retorno de amor e alegria? Mas além de toda a felicidade que vem a nós pela nossa comunhão com Deus e uns com os outros, é para mim uma grande felicidade compreender todos os profundos mistérios da religião que os mais sábios do mundo não puderam entender completamente. Aqui nós discernimos uma perfeita harmonia entre aqueles textos das Escrituras que no mundo abaixo pareciam se opor um ao outro. E aqui estamos especialmente cheios de admiração e gratidão em descobrir a bondade divina para com cada um de nós em particular. Em relação à minha antiga vida na terra, tenho visto a misericórdia daquelas mesmas aflições que uma vez, quando na terra, pensava em mostrar sua ira. Estou agora totalmente convencido de que nenhuma aflição que eu encontrei no mundo abaixo, e eu encontrei muitas, ou veio mais cedo, ou caiu mais pesado, ou continuou mais do que era necessário. Minhas esperanças não foram decepcionadas, mas Deus usou todas as coisas para me preparar para uma recompensa eterna melhor do que eu esperava. Mas lembro-me de que você ainda está no corpo e pode estar cansada de ouvir o que eu poderia dizer para sempre, tão grande é a felicidade que possuo. Acrescentarei apenas uma outra coisa sobre a nossa felicidade. Embora uma vasta multidão de almas abençoadas participe dessa alegria e glória, isso não significa menos do que cada uma recebe. Pois este oceano de felicidade é tão sem fundo que a inumerável companhia de todos os santos e anjos nunca pode esgotá-lo. E isso não é estranho, pois no mundo abaixo todos desfrutam igualmente do benefício da luz. Não há ninguém que possa reclamar que eles gostem menos, porque outro gosta disso também. Todos desfrutam do benefício da luz tão completamente como se ninguém mais gostasse disso, a não ser eles próprios. Se uma multidão de pessoas bebe do mesmo rio, nenhuma delas é capaz de esgotá-lo, embora cada um deles tenha a liberdade de beber o máximo que puder. Assim, quem desfruta de Deus, desfruta dele tanto quanto ele pode conter, de acordo com a sua capacidade. Assim, fiz um breve relato de nossa Canaã celestial. Não é a milésima parte do que se pode dizer, mas é suficiente deixar você ver que é uma terra que emana leite e mel. Neste lugar feliz, as relações mundanas cessam. Nem há homem e mulher aqui, mas todos são como os anjos, pois as almas não podem ser distinguidas em sexos e, portanto, todas as relações são aqui definidas em Deus. Ele não tinha mais falado, logo ele me pegou pela mão. Então, muito mais rápido que uma flecha de um arco, passamos por várias formas brilhantes vestidas com vestes de imortalidade, que olhavam para mim quando eu passava por elas. Ele disse para mim: adeus, meu amigo, seu anjo da guarda virá em breve e o levará de volta ao mundo abaixo. Cheguei perto da forma brilhante de um resgatado que estava diante de mim, que parecia extremamente glorioso, rodeado de raios de brilho deslumbrante. Eu mal podia contemplá-la pelo brilho excessivo de seu rosto. Ela me disse: pois o que eu sou, para o que está no trono, todo louvor e glória. O manto de glória que você me vê usar é apenas o reflexo de seus próprios raios brilhantes. Você parece ser alguém que sente as grandes alegrias de que você fala. Ela respondeu: você não deveria achar isso estranho. As poderosas maravilhas do amor e da graça divino serão o tema de nossa música para sempre. Aqui todas as relações humanas cessam e são engolidas em Deus, que é o único grande Pai de toda esta família celestial. Quanto aos membros da família que deixei para trás no mundo abaixo, eu os entreguei a Deus. Ficarei feliz em vê-los todos herdeiros desta herança abençoada. Mas se eles se unirem ao grande inimigo das almas e recusarem a graça que lhes é oferecida, e assim perecerem em sua incredulidade, Deus será glorificado em sua justiça, e em sua glória eu ainda me regozijarei. Então eu desejei saber se os santos no céu entendiam e estavam preocupados com o que estava acontecendo no mundo abaixo. A isto ela respondeu: quanto aos assuntos de pessoas particulares, não nos preocupamos com eles e somos ignorantes deles. Só Deus está presente em todos os lugares e vê todas as coisas. Mas as lutas e as vitórias da igreja abaixo são contadas a nós pelos anjos, que são espíritos ministradores enviados para ministrar àqueles que serão herdeiros da salvação. Pelo que relatam, estamos empolgados em renovar nossos louvores a Ele que está no trono. Capítulo 6 – Conduzido ao inferno. Então o brilhante mensageiro que me trouxe para o céu retornou.
Eu tenho, disse o anjo, uma comissão para retornar você à terra de onde eu te tomei, depois de visitar as regiões do príncipe das trevas. Lá você verá a recompensa do pecado e o que a justiça preparou como julgamento daqueles que se exaltam acima do trono do Altíssimo. Deixar o céu para a terra era extremamente decepcionante. Mas deixar o céu para o inferno virou meu coração dentro de mim. No entanto, quando soube que era o bom prazer de Deus, fiquei um pouco consolado. Então eu disse ao meu brilhante condutor, aquilo que Deus ordenou, estarei sempre disposto a obedecer, mesmo no inferno, não terei medo, se sua presença for comigo lá. Para isso, meu guardião resplandecente respondeu, onde quer que o abençoado Deus conceda sua presença, existe o céu e, enquanto estivermos no inferno, Ele estará conosco. Então, curvando-se diante do trono do Todo-Poderoso, mais rápido do que pensei, meu anjo da guarda me levou em uma rápida jornada pelos céus. Quando vi as estrelas, contei ao meu regente que ouvira na terra que cada uma dessas estrelas tinha seus próprios mundos. Mas eu gostaria de pedir-lhe para me dizer a verdade sobre este assunto. Para isso, meu brilhante guardião respondeu, para aquele que é todo-poderoso, não há nada impossível. Mas, sabendo que está em seu poder fazer isso, argumentar que é sua vontade, não é uma boa lógica na escola do céu. Sabemos que ele deseja revelar-nos, e o que ele não nos revelou, são segredos encerrados em seu próprio conselho eterno. Qualquer um que investigasse esses segredos seria apenas uma curiosidade ousada e presunçosa. Não há dúvida de que ele pode fazer quantos mundos desejar, mas ainda não nos revelou, e não é nosso dever inquirir. A essa altura, chegamos às regiões mais baixas do ar. Lá eu vi multidões de formas horríveis e sombrias, aparências escuras que fugiram da presença brilhante do meu brilhante condutor. Eu disse, estes certamente são alguns da vanguarda do inferno, tão negros e tão assustadores são suas formas. Meu regente respondeu, agora estamos nas fronteiras do inferno, e estes são alguns dos espíritos apóstatas que vagueiam como leões que rugem. Logo estávamos cercados por uma escuridão muito mais negra que a noite, e com um fedor muito mais sufocante que o de enxofre queimado. Meus ouvidos também estavam cheios dos horríveis gritos dos malditos espíritos, que comparados, fariam as notas mais discordantes da terra parecerem belas músicas. Agora, disse meu anjo da guarda, você está no limite do inferno, mas não tenha medo do poder do destruidor. Minha comissão do trono imperial te protege de todo perigo. A que você pode ouvir de demônios e almas condenadas às malditas causas de sua ruína sem fim? O que você perguntar a eles, eles responderão. Os demônios não podem te ferir, embora eles queiram. Nós então chegamos aos territórios do inferno, colocados nas cavernas do profundo infernal no centro da terra. Lá, em um lago sulfuroso de fogo líquido, estava Lúcifer em um trono ardente. Seus olhos horríveis brilhavam com fúria infernal, tão cheios de raiva quanto sua forte ira poderia fazê-lo. Vi que os demônios que haviam fugido de nós quando nos aproximamos do céu notificaram a nossa vinda. Isso colocou todo o inferno em alvoroço, e fez Lúcifer libertar horríveis blasfêmias contra o Deus abençoado com um ar de arrogância e orgulho. O que o Todo-Poderoso teria? Disse ele. Ele já tem meu paraíso, cujo cetro radiante esta mão ousada deve suportar. Em vez daqueles campos de luz que nunca se apagam, ele me confina aqui nesta casa escura de morte, tristeza e aflição. O que? Ele levaria o inferno longe de mim também, porque ele me insulta aqui. Ah! Poderia eu apenas obter outro dia para experimentá-lo, eu faria o céu tremer e seu brilhante trono a cambalear. Nem eu temeria o máximo de seu poder, apesar de ele ter chamas mais fortes do que estas para me jogar dentro. Embora eu tenha perdido a batalha naquele dia, a culpa não foi minha. Nenhum espírito alado no céu lutou melhor pela vitória do que eu. Mas, ele continuou com uma voz mudada, esse dia está perdido, e estou para sempre destinado a esses territórios sombrios. Mas ainda há pelo menos algum consolo para mim, que a tristeza da humanidade me espera. E desde que eu não posso lutar contra o Todo-Poderoso, eu vou fazer para que o máximo da minha ira caia sobre eles. Fiquei espantado ao ouvir sua fala ímpia e me senti compelido a dizer ao meu regente, com que justiça suas blasfêmias são recompensadas. O que você ouviu deste espírito apóstata é tanto seu pecado como castigo, para cada blasfêmia que ele arrota contra o céu, torna o inferno mais quente para ele. Nós então passamos para ver cenas mais tristes.
Eu vi duas almas miseráveis sendo atormentadas por um demônio. Ele estava continuamente mergulhando-os em fogo líquido e enxofre, enquanto ao mesmo tempo eles acusavam e amaldiçoavam um ao outro. Um deles disse ao seu atormentado sofredor: amaldiçoado seja o seu rosto, que eu ponha os olhos em você. Minha miséria é devida a você. Eu posso te agradecer por isso, pois foram suas convicções que me trouxeram aqui. Você me seduziu. Foi você quem me envolveu nisso. Foi a sua cobiça, trapaça e opressão dos pobres que me trouxeram até aqui. Se você tivesse sido um exemplo tão bom quanto você foi um mau, eu poderia agora estar no céu. Oh, que idiota eu fui! Quando eu segui seus passos, você me arruinou para sempre. Quem dera eu nunca tivesse visto teu rosto, ou que você nunca tivesse nascido. O outro desgraçado respondeu: e não posso culpá-lo também. Você não se lembra como em tal momento e lugar você me seduziu para ir junto com você? Eu estava cuidando do meu próprio negócio quando você me chamava. Então você é tão culpado quanto eu. Embora eu fosse ambicioso, você estava orgulhoso. Embora você tenha aprendido a trapacear comigo, você me ensinou a cobiçar, a mentir, a embebedar-se e a ridicularizar a bondade. Então, embora eu tenha tropeçado em algumas coisas, você me tropeçou tanto nos outros. Portanto, se você me culpar, eu posso culpá-lo tanto. Eu queria que você nunca tivesse vindo aqui. A própria visão de você feriu minha alma, trazendo o pecado novamente em minha mente. Foi com você que eu pequei. O pesar para minha alma. Desde que eu não pude evitar sua companhia na terra, eu poderia estar sem ela aqui. Desta triste conversa aprendi que aqueles que são companheiros do pecado na terra também serão punidos juntos no inferno. Creio que essa foi a verdadeira razão pela qual o homem rico parecia tão caridoso com seus irmãos. Lucas 16, 27 a 28. A razão pela qual ele não queria que eles se juntassem a ele no inferno, era porque eles teriam aumentado seus tormentos. Capítulo 7. As torturas do inferno. Havia ainda mais cenas trágicas de tristeza que vimos quando saímos desses dois malditos criminosos acusando um ao outro. Uma mulher tinha enxofre flamejante continuamente forçado a descer pela garganta por um espírito atormentador. Ele fez isso com uma crueldade tão horrível e insolente que eu disse a ele: por que você tem tanto prazer em atormentar aquela desgraçada maldita alma, e estar derramando aquele líquido infernal flamejante em sua garganta? Isso é mais do que apenas recompensa, respondeu o demônio. Essa mulher em sua vida era um desgraçado tão ganancioso que, embora tivesse muito ouro, nunca poderia ficar satisfeita. Portanto, eu agora despejo na garganta dela. Ela não se importava com quem a arruinasse, desde que pudesse obter o seu ouro. E quando ela reuniu um tesouro maior do que ela poderia gastar, seu amor pelo dinheiro não a deixaria gastar o suficiente para suprir suas necessidades básicas de vida. Muitas vezes ela ficava com o estômago vazio, apesar de suas sacolas de dinheiro estarem cheias. Ela não mantinha nenhuma casa porque não seria taxada, e não manteria seu tesouro em suas mãos por medo de ser roubada. Ela não colocaria seu dinheiro em títulos e hipotecas por medo de ser enganada, embora ela sempre enganou todo mundo que podia. Ela era uma trapaceira tão grande que ela enganou seu próprio corpo de comida e sua própria alma de misericórdia, já que o ouro era seu Deus na terra. Não é uma recompensa justa que ela deveria ter sua barriga cheia disso no inferno. Quando seu atormentador terminou de falar, perguntei-lhe se tudo isso era verdade. A isso ela me respondeu: não, para minha tristeza não é. Porque isso não é verdade, eu disse. E por que você está triste, por não ser verdade? Porque, se o que meu atormentador lhe disser é verdade, ela disse, ficaria satisfeito. Ele diz que ele derrama ouro na minha garganta, mas ele é um demônio mentiroso e fala falsamente. Se fosse ouro eu nunca iria reclamar. Mas ele zomba de mim e, em vez de ouro, só me dá esse terrível e horrível enxofre. Se eu tivesse meu ouro, eu ficaria feliz ainda, pois eu valorizo tanto que, se o tivesse, não me separaria dele, mesmo que uma entrada para o céu pudesse ser comprada. Eu disse ao meu regente angelical, que fiquei espantado ao ouvir um desgraçado no próprio inferno tão ganancioso por riquezas enquanto é para sempre atormentado. Isso, disse ele, pode convencê-lo de que é pecado que é o maior de todos os males. Sempre que o amor do pecado controla uma alma, é a maior de todas as punições para eles serem abandonados àquele amor maligno.
O amor de ouro pelo qual esta alma amaldiçoada é consumida, é uma punição mais fatal do que os demônios podem infligir a ela aqui. Oh, disse eu, se ao menos os homens maus da terra pudessem, por um momento, ouvir os gritos horríveis dessas almas condenadas, eles não poderiam estar novamente apaixonados pelo pecado. A verdade eterna nos diz o contrário, pois aqueles que não temerem seus ministros, nem levarem em consideração o que a sua palavra contém, não serão avisados, embora alguém venha do inferno. Nós não havíamos ido muito longe antes de vermos uma alma miserável deitada em uma cama de aço em chamas, quase sufocada pelo enxofre. Ele gritou com tamanha angústia e desespero que pedia ao meu condutor que esperasse. Eu ouvi falar da seguinte maneira: ah, desgraçado miserável! Desfeita para sempre, para sempre. Oh, essa palavra assassina, para sempre. Será que 1 milhão de anos não será longo o suficiente para suportar essa dor, que se eu pudesse evitá-lo, eu não suportaria nem mesmo um momento em prol de ser oferecido 1 milhão de mundos? Não, minha miséria nunca terá fim. Depois de milhões de anos, ainda será para sempre. Oh, em que condição indefesa e sem esperança estou! É esse para sempre que é o inferno do inferno. O maldito desgraçado. Maldito por toda a eternidade. Quão voluntariamente me desfiz. Oh, que loucura estupenda! Sou culpado de escolher o prazer curto e momentâneo do pecado ao preço caro da dor eterna. Quantas vezes me disseram que seria assim? Quantas vezes fui encorajado a deixar os caminhos do pecado que me levaram aos aposentos da morte eterna? Mas eu, como um animal mudo, não ouvia essas alegações. Agora é tarde demais para mudá-lo, pois meu estado eterno é fixo para sempre. Porque eu fui feito uma pessoa, que eu escolheria esse destino. Porque eu fui feito com uma alma imortal, e ainda assim devo tomar tão pouco cuidado com isso. Oh, como minha própria negligência me leva à morte, e ainda assim sei que não posso morrer. Eu vivo uma vida agonizante, pior que 10.000 mortes, e, no entanto, uma vez eu poderia ter mudado tudo isso, mas não consegui. Oh, esse é o verme roedor que nunca morre. Eu poderia ter sido feliz uma vez, a salvação foi oferecida a mim e eu recusei. Se a salvação tivesse sido oferecida a mim apenas uma vez, seria uma loucura imperdoável recusar. Mas a salvação me foi oferecida 1000 vezes e, no entanto, infeliz que eu era, ainda o recusei com tanta frequência. Oh maldito pecado, que com prazeres ilusórios leva a humanidade à eterna ruína. Deus costumava chamar, mas eu sempre recusava. Ele estendeu a mão, mas eu não me importei. Quantas vezes eu ignorei o seu conselho? Quantas vezes eu recusei sua repreensão? Mas agora a cena é alterada, o caso é alterado. Agora ele ri da minha calamidade e zomba da destruição que me atingiu. Ele teria me ajudado uma vez, mas eu não aceitaria a sua ajuda. Portanto, aquelas eternas desgraças pelas quais estou condenado a sofrer são apenas a recompensa justa do meu próprio fazer. Eu não podia ouvir essa lamentação dolorosa sem pensar na maravilhosa graça que Deus tinha mostrado para mim. Eternos louvores ao seu santo nome. Meu coração me disse que eu tinha merecido o julgamento eterno, tanto quanto aquele desgraçado triste, mas que a graça de Deus só nos fez diferente. Quão insondáveis são os seus conselhos! Quem pode entender o seu divino decreto? Depois desses pensamentos, falei com o doloroso queixoso e disse-lhe que tinha ouvido suas queixas terríveis. Vi que sua tristeza era grande e sua perda irreparável, e disse que gostaria de ouvir mais sobre isso se isso pudesse ajudar a diminuir seus sofrimentos. Não mesmo. Minhas dores não podem ser aliviadas nem por um pequeno momento. Mas pela sua pergunta eu entendo que você é um estranho aqui, e você pode ser um estranho. Ah, eu ainda tinha a menor esperança, como eu iria me ajoelhar e chorar e orar para ser redimido deste inferno. Mas é tudo em vão, estou perdido para sempre. Mas para que você seja avisado e não venha acabar aqui, vou lhe dizer o que os condenados sofrem. Capítulo 8. Uma alma perdida fala. Nossas misérias nesta masmorra infernal são de 2 tipos, o que perdemos e o que sofremos. Primeiro falarei sobre o que perdemos. 1. Neste triste e escuro lugar de miséria e tristeza, perdemos a presença do Deus sempre abençoado. É isso que faz a masmorra do inferno. Embora tivéssemos perdido 1000 mundos, não seria tão importante quanto essa maior perda. Poderíamos apenas ver o menor vislumbre de seu favor aqui. Poderíamos ser felizes, mas perdemos a felicidade para o nosso infortúnio. 2.
Aqui também perdemos a companhia de santos e anjos, e em vez disso, não temos nada além de demônios atormentadores. 3. Aqui também perdemos o céu, o centro da bem-aventurança. Há um profundo abismo entre nós e o céu, de modo que somos excluídos disso para sempre. Aqueles portais eternos que deixam os redimidos no céu estão para sempre fechados contra nós. 4. Para tornar nossa desgraça muito pior, perdemos a esperança de obter uma condição melhor. Isso nos torna verdadeiramente sem esperança. Bem, nossos corações podem quebrar agora, já que somos ambos sem esperança e ajuda. Isso é o que perdemos, e se pensarmos nessas coisas, é o suficiente para rasgar e roer nossas almas miseráveis para sempre. No entanto, isso foi tudo o que nossos tormentos foram. Mas também somos atormentados pelo sofrimento e pela dor, como tentarei explicar agora. 1. Passamos por uma variedade de tormentos. Nós somos atormentados aqui 10.000 maneiras diferentes. Aqueles que sofrem na terra raramente têm mais de uma aflição por vez. Mas se tivessem úlceras, cálculos biliares, dores de cabeça e febre ao mesmo tempo, não pensariam que eram muito infelizes. No entanto, todos os que estão juntos são como a mordida de uma pulga em comparação com aquelas dores intoleráveis e agudas que suportamos. Aqui temos todos os sofrimentos do inferno. Aqui está um fogo inextinguível que nos queima, um lago de enxofre que nos sufoca, e cadeias eternas que nos ligam. Aqui há escuridão total para nos assustar e um verme de consciência que nos atormenta eternamente. Qualquer um desses é pior do que todos os tormentos que a humanidade já sentiu na Terra. 2. Mas nossos tormentos aqui não são apenas vários, mas também são completos. Afligem todas as partes do corpo e atormentam todos os poderes da alma. Isso faz com que soframos o pior das torturas. Nas doenças que os homens têm na Terra, embora alguns membros de seus corpos sofram, outras partes não terão dor. Aqui é diferente, cada membro da alma e do corpo sofre ao mesmo tempo. Nossos olhos são atormentados aqui com a visão de demônios que aparecem em todas as formas horríveis e aparências negras que o pecado pode lhes dar. Nossos ouvidos são continuamente atormentados com o alto grito contínuo dos condenados. Nossas narinas são sufocadas por chamas sulfurosas, nossas línguas com bolhas ardentes, e todo o corpo é enrolado em chamas de fogo líquido. Todos os poderes e faculdades de nossas almas são também atormentados aqui. A imaginação sofre com os pensamentos de nossa dor atual e a memória do céu que perdemos. Nossas mentes são atormentadas quando nos lembramos de quão tolamente passamos nosso precioso tempo na Terra. Nosso entendimento é atormentado com os pensamentos de nossos prazeres passados, dores presentes e tristezas futuras, que devem durar para sempre. E nossas consciências são atormentadas por um verme contínuo e corrosivo. 3. Outra coisa que torna nossa miséria tão terrível é a nitidez de nossos tormentos. O fogo que nos queima é tão violento que toda a água do mar nunca pode apagá-lo. As dores que sofremos aqui são tão extremas que é impossível que alguém as conheça, exceto os condenados. 4. Outra parte da nossa miséria é a incessante de nossos tormentos. Tão diversas, tão completas e extremamente violentas como são, também são contínuas. Nós não temos descanso deles. Se houvesse algum relaxamento, poderia ser algum alívio. Mas não há alívio de nossos tormentos, e o que sofremos agora devemos sofrer para sempre. 5. A sociedade ou empresa que temos aqui é outra parte da nossa miséria. Diabos atormentadores e almas atormentadas são toda a nossa companhia. Gritos terríveis, uivos e palavrões terríveis são nossa conversa contínua por causa da ferocidade de nossa dor. 6. O lugar em que estamos também aumenta nossos sofrimentos. É a conclusão de toda a miséria, uma prisão, uma masmorra, um poço sem fundo, um lago de enxofre, uma fornalha de fogo que arde para a eternidade, a escuridão das trevas para sempre, e finalmente, o próprio inferno. Um lugar tão miserável como este só pode aumentar a nossa miséria. 7. A crueldade de nossos torturadores é outra coisa que aumenta nossos sofrimentos. Nossos torturadores são demônios nos quais não há piedade. Enquanto eles estão atormentados, eles ainda sentem prazer em nos atormentar. 8. Todos os sofrimentos que relatei são muito graves. Mas aquilo que os torna os mais graves é que eles serão sempre para sempre. Todos os nossos sofrimentos intoleráveis durarão por toda a eternidade. Saia de mim,
amaldiçoado, para o fogo eterno, é o que continuamente soa em meus ouvidos. Oh, que eu pudesse reverter essa sentença fatal. Ah, se houvesse apenas uma possibilidade de salvação. Esta é a situação miserável em que estamos e será para sempre. Capítulo 9, Mais conversas. Esta alma miserável mal terminou o que ele estava dizendo quando foi atormentado novamente por um demônio infernal, que lhe disse para parar de reclamar. O demônio disse: "Você não sabe que mereceu tudo isso? Quantas vezes você foi informado disso antes, mas não acreditou? Você riu daqueles que te avisaram sobre o inferno. Você foi tão presunçoso ao ponto de ousar a justiça do Todo-Poderoso para destruí-lo. Quantas vezes você chamou Deus para condená-lo? Você se queixa de que você é respondido de acordo com os seus desejos? Que coisa irracional! Você sabe que a salvação lhe foi oferecida, e você recusou. Como você pode agora reclamar de ser amaldiçoado? Tenho mais motivos para reclamar, pois você teve muito tempo em que lhe ofereciam arrependimento, mas eu fui lançado no inferno assim que eu pequei. Se me tivessem oferecido a salvação, eu nunca a rejeitaria como você fez. Quem você acha que deveria ter pena de você agora, com tudo que o céu havia oferecido a você?" Isso fez o infeliz gritar: "Oh, não continue a me atormentar, eu sei que escolhi a destruição. Oh, que eu poderia esquecer isso. Esses pensamentos são minha maior tortura. Eu escolhi ser amaldiçoado e, portanto, com razão sou assim." Então, voltando-se para o demônio que o torturou, ele disse: "Mas eu também vim aqui através de suas tentações, seu diabo amaldiçoado. Você foi o único que me tentou fazer todos os meus pecados, e agora você me reprovaria? Você diz que nunca teve um salvador oferecido a você, mas você também deve lembrar que você nunca teve um tentador como você sempre foi para mim." Para isso, o diabo desdenhosamente respondeu: "Era da minha conta levar você até aqui. Você foi frequentemente alertado sobre isso pelo seu pregador. Disseram-te claramente que procurávamos a tua ruína, e continuamos rugindo como leões, procurando quem pudéssemos devorar. Muitas vezes tive medo de que você acreditasse neles, como várias outras almas, para nossa grande decepção. Mas você estava disposto a fazer o que queríamos, e desde que você fez o nosso trabalho, é razoável que lhe paguemos salário." Então o demônio o atormentou novamente, e fez com que ele rugisse tão horrivelmente que eu não podia mais ficar para ouvi-lo. Então eu passei. "Quão lúgubre", eu disse ao meu condutor, "é a condição dessas almas condenadas. Eles são os escravos do demônio enquanto estão na terra, e ele os repreende e depois os atormenta quando eles chegam ao inferno." "Os demônios odeiam toda a raça de Adão", disse meu condutor. "E porque muitas almas são ignorantes de seus dispositivos, elas conseguem com facilidade levá-las à eterna ruína. Você verá mais como os demônios tratam os condenados aqui." Passando um pouco mais, vimos uma multidão de almas condenadas juntas, rangendo os dentes com extrema raiva e dor, enquanto os demônios atormentados com fúria infernal derramaram fogo líquido e enxofre continuamente sobre eles. Enquanto isso, eles estavam amaldiçoando a Deus e aqueles que os cercavam estavam blasfemando de uma maneira tremenda. Não pude deixar de perguntar a um demônio que os atormentava: quem eram essas almas que ele atormentava tão cruelmente? Disse ele: "Esses infelizes bem merecem sua punição. Eles tentaram ensinar aos outros o caminho certo para o céu, enquanto eles estavam tão apaixonados pelo inferno que eles vieram para cá. Estas são aquelas almas que foram nossos grandes ajudantes na terra e, portanto, merecem nossa atenção especial no inferno. Usamos nossa total diligência para dar a cada um a sua maior parcela de tormentos, pois eles não apenas têm seus próprios pecados para responder, mas também todos os pecados daqueles a quem eles se desviaram tanto por sua doutrina e exemplo. Desde que eles têm sido grandes ajudantes para você, eu pensaria que, em gratidão, você os trataria um pouco mais gentilmente." A isso, o demônio respondeu-me de maneira zombadora: "Os que esperam gratidão entre os demônios se acharão enganados. A gratidão é uma virtude, mas odiamos toda virtude. Além disso, nós odiamos toda a humanidade, e se estivesse em nosso poder, nenhum deles deveria ser feliz. É verdade que não lhes dizemos sobre a terra, porque é nosso dever enganá-los. Mas quando os temos aqui onde eles não podem escapar, logo os convencemos de sua tolice em nos servir." A partir disso, eu só conseguia pensar sobre a infinita graça a que os pobres pecadores são trazidos para o céu,
considerando quantas armadilhas são colocadas pelo inimigo para prendê-las pelo caminho. Portanto, é um ministério digno do bendito Filho de Deus para salvar seu povo de seus pecados e livrá-lo da ira futura. Mas também é loucura nos homens recusar as ofertas de sua graça e escolher ficar do lado do destruidor. Indo mais adiante, ouvi um desgraçado queixando-se de uma forma comovente contra aqueles homens que o haviam traído e trazido para cá. Disseram-me, disse ele, por aqueles de quem dependia, e que achei que poderiam me informar corretamente, que se eu dissesse, Senhor, tenha misericórdia de mim, quando eu viesse a morrer, seria suficiente para ser salvo. Mas agora me vejo confundido com a minha tristeza eterna. Infelizmente, pedi misericórdia no meu leito de morte, mas descobri que era tarde demais. Antes desse tempo, este diabo amaldiçoado aqui, me disse que eu estava seguro. Então, no meu leito de morte, ele me disse que era tarde demais. O inferno deve ser para sempre minha parte. Veja bem, finalmente lhe contei a verdade, disse o diabo, e então você não acreditaria em mim. Um final muito apropriado, você não acha? Você passa seus dias desfrutando de pecado, e deleitando-se em sua imundice, e você quer ir para o céu quando você morrer. Alguém além de um louco pensaria que seria justo. Não, aquele que sinceramente quer ir para o céu quando morre, deve andar nos caminhos da santidade e da virtude enquanto está vivo. Você diz que alguns de seus companheiros lascivos lhe disseram que dizer, Senhor, tenha misericórdia de mim, quando você viesse a morrer, seria o suficiente. Uma ótima desculpa. Se você tivesse lido a Bíblia, você teria sabido que sem santidade, ninguém verá o Senhor. Portanto, se você estivesse disposto a viver em seus pecados o máximo que pudesse, você não os deixaria, porque não como eles, mas porque você não poderia mais segui-los. E isso você sabe ser verdade. Como você pode ser tão estúpido ao pensar que poderia ir para o céu com o amor do pecado em seu coração? Não, não, não. Você foi avisado muitas vezes o suficiente para ter cuidado de ser enganado, pois Deus não é zombado, mas o que você semeia você colhe. Você não tem motivo para reclamar de nada além de sua própria tolice, que agora você vê tarde demais. Esta palestra do diabo foi muito cortante para o pobre miserável atormentado, disse ao meu brilhante condutor, e mostra a verdadeira situação de muitos agora na terra, bem como a dos que estão no inferno. Mas que julgamento muito diferente eles fazem neste triste lugar do que fizeram na terra. A razão para isto, respondeu meu anjo da guarda, é que eles não se permitirão pensar qual será o efeito do pecado enquanto estiver na terra. O descuido arruína muitas almas que não pensam no que estão fazendo nem onde estão indo, até que seja tarde demais para ajudá-lo. Capítulo 10 Um ateu no inferno. Não havíamos ido muito além antes de ver um vasto número de demônios atormentadores. Eles estavam continuamente atacando uma grande companhia de almas miseráveis com chicotes cheios de aço sempre queimando. Os atormentados estavam rugindo com gritos tão altos que achei que poderia ter derretido até a própria crueldade em alguma pena. Isso me fez dizer a um dos algozes, pare com seu açoite e não use tanta crueldade sobre aqueles que são seus semelhantes, e a quem você provavelmente ajudou a levar a toda essa miséria. Não, respondeu o atormentador muito suavemente. Apesar de sermos maus o suficiente, nenhum demônio era tão ruim quanto eles, nem éramos culpados de tais crimes como eram. Todos nós sabemos que existe um Deus, apesar de odiarmos, mas essas almas nunca admitiriam, até que viessem aqui, que havia tal ser. Então, esses, eu disse, eram ateus. Eles são homens miseráveis e tentaram me arruinar se a graça eterna não impedisse isso. Me falei, mas um dos infelizes atormentados gritou pesarosamente, certamente conheço essa voz. Deve ser o John. Fiquei espantado ao ouvir o meu nome mencionado, e, portanto, respondi, sim, eu sou John, mas quem é você? A isso ele respondeu, uma vez eu te conheci bem sobre a terra e quase te persuadi a ser da minha opinião. Eu sou autor daquele célebre livro intitulado Leviatã. O que? O grande Thomas Hobbes. Disse-lhe. Você veio aqui. Infelizmente, respondeu ele, eu sou realmente um homem infeliz. Mas estou tão longe de ser grande que sou uma das pessoas mais infelizes em todos esses territórios sujos. Por enquanto eu sei que existe um Deus. Mas, eu gostaria que não houvesse, pois tenho certeza de que ele não terá misericórdia de mim. Nem há qualquer razão para que ele deva.
Confesso que fui seu inimigo na terra e agora ele é meu no inferno. Foi essa confiança orgulhosa que tive em minha própria sabedoria que tanto me traiu. Seu caso é miserável e, mesmo assim, você admite que sofre de maneira justa. Quão inteligente era você para persuadir os outros e tentar trazê-los à mesma condenação. Ninguém pode saber disso melhor do que eu, como quase fui levado em sua armadilha para perecer para sempre. É isso, disse ele, isso me põe no coração, pensar em quantos irão perecer por minha influência. Fiquei com medo quando ouvi pela primeira vez sua voz que você também havia sido lançado no inferno. Não que eu deseje alguma pessoa feliz, pois é meu tormento pensar que alguém é feliz enquanto eu estou tão infeliz. Mas eu não quero que você seja lançado no inferno, porque toda alma que é trazida aqui através de minhas decepções aumenta minhas dores no inferno. Mas me diga, eu disse, porque quero saber a verdade. Você realmente acreditava que não havia Deus quando você vivia na Terra? No começo, acreditei que havia um Deus, respondeu ele, mas quando me voltei para os pecados que me levariam ao julgamento, esperava que não houvesse Deus. Pois é impossível pensar que existe um Deus justo, e não lembrar também que ele castigará aqueles que o desobedecerem. Mas, enquanto eu continuava em meus pecados, e descobri que a justiça não veio logo, comecei a esperar que não houvesse Deus. Com essas esperanças, comecei a formular ideias em minha mente que poderiam justificar o que eu esperava. Minhas ideias emolduraram um novo sistema de origem mundial que excluía a existência de Deus. Por fim, me apeguei tanto nessas novas teorias que decidi acreditar nelas e convencer os outros de que eram verdadeiras. Mas antes disso, eu encontrei várias contradições em minha própria consciência. Eu senti que poderia estar errado, mas ignorei esses avisos. Agora eu acho que aqueles pensamentos que podem ter me ajudado, estão aqui as coisas que mais me atormentam. Devo confessar que o amor do pecado endureceu meu coração contra o meu Criador, e me fez odiá-lo primeiro, e depois negar o seu ser. O pecado, que eu orgulhosamente abraçava, tem sido a causa amaldiçoada de toda essa desgraça. É a serpente que feriu a minha alma até a morte. Por agora eu acho que, apesar da minha filosofia vã, existe um Deus. Eu também descobri que Deus não será ridicularizado, embora tenha sido minha prática diária no mundo zombar do céu e de tudo o que é sagrado, pois este foi o meio que eu achei muito bem sucedido em espalhar minhas ideias amaldiçoadas. Para qualquer um que eu pudesse ridicularizar as verdades de Deus, eu me tornaria um dos meus discípulos. Mas agora esses pensamentos são mais atormentadores para mim do que os sofrimentos que sofro com esses chicotes de aço em chamas. Triste mesmo, eu disse. Vejo que o poder todo-poderoso pode infligir àqueles que violam sua lei justa. Eu estava fazendo alguns comentários adicionais quando o demônio implacável que os atormentava me interrompeu. Agora você vê que tipo de homens eles eram no mundo. Você não acha que eles merecem a punição agora? Ao que respondi, sem dúvida, é a justa recompensa do pecado que eles sofrem e que vocês sofrerão também. Pois vocês, assim como eles, pecaram contra o Deus sempre abençoado. E por seu pecado você sofrerá a justa vingança do fogo eterno. Nem é desculpa para dizer que você nunca duvidou do ser de um Deus, pois embora você soubesse que havia Deus, ainda assim você se rebelou contra ele. Portanto, sereis justamente punidos com a destruição eterna da presença do Senhor. Para isso, o demônio respondeu, é verdade que sabemos que seremos punidos, como você diz. Mas se você disser que a humanidade deveria ter piedade, porque eles caíram através das tentações do diabo, é o mesmo caso comigo e com todo o resto dos espíritos inferiores. Pois fomos tentados pelo sol brilhante da manhã a se rebelar com ele. E, portanto, embora isso multiplique o crime de Lúcifer, deve diminuir o dos espíritos inferiores. Para isso, meu brilhante condutor respondeu com um semblante irritado. Ó apóstata, espírito perverso e mentiroso! Você pode dizer essas coisas e me ver aqui. Você sabe que foi o seu coração orgulhoso que fez você se rebelar com Lúcifer contra o Deus abençoado que o criou com glória. Mas desde que você orgulhosamente exaltou-se acima de seu abençoado Criador, e se uniu a Lúcifer, você é justamente lançado ao inferno. Sua antiga beleza mudou para sua atual forma horrível como a justa punição de seu orgulho rebelde. Para isso, o espírito apóstata respondeu, por que você invade nossos territórios e vem aqui para nos atormentar antes de nosso tempo? E quando ele disse isso, ele se afastou como se não quisesse ter uma resposta. Depois que ele se foi,
Eu disse ao meu anjo da guarda que eu já tinha ouvido falar sobre a queda dos anjos apóstatas, mas queria saber mais sobre o que aconteceu. Este meu guia me respondeu: quando você tiver terminado sua vida terrena e retornado ao céu, aprenderá muitas coisas que ainda não está pronto para entender. Em seu estado atual, não deseja aprender mais do que está escrito nas Escrituras. É suficiente saber que os anjos pecaram e que seus pecados foram lançados no inferno. Mas como espíritos puros podem ter um pensamento em seus corações contra a pureza eterna que primeiro os criou, é o que você ainda não é capaz de compreender. Tenho observado, disse eu, que os que no inferno se queixam mais do tormento de seu próprio sentimento de culpa, o que confirma a justiça de seu castigo. Esta prisão sombria é o melhor lugar para entender corretamente o pecado, porque se não fosse tão mal, não seria recompensado com um castigo tão extremo. O que você diz é muito natural, mas ainda há um lugar melhor para ver a recompensa justa devido ao pecado. Esse lugar pode ser visto quando você vê o abençoado Filho de Deus na cruz. Ali podemos ver os terríveis efeitos do pecado. Lá podemos ver todo o seu verdadeiro mal. Pois todos os sofrimentos dos condenados aqui são apenas os sofrimentos dos seres criados, mas na cruz você vê um Deus sofredor. Certamente, disse eu, a justiça e a misericórdia triunfaram e se beijaram naquela hora fatal. Pois a justiça estava plenamente satisfeita na cruz na justa punição do pecado, e a misericórdia triunfou e ficou satisfeita porque a salvação dos pobres pecadores foi concluída. Ó eternos louvores ao seu santo nome para sempre, que a sua graça me fez querer aceitar esta salvação, e tornar-se um herdeiro da glória. Pois lembro-me de que alguns desses infelizes perdidos aqui lamentaram que, quando lhes foi oferecida salvação, eles recusaram. Foi, portanto, somente a graça que me ajudou a aceitá-lo. Nesse ponto, meu brilhante guardião disse-me que ele deveria me trazer de volta à terra novamente e me deixar lá até a hora de eu entrar na minha recompensa celestial. Venha, disse ele, deixemos este lugar de tristeza e horror à posse de seus habitantes negros. Em muito pouco espaço de tempo me encontrei na terra novamente. Fui deixado no mesmo lugar onde o anjo me conhecera, quando eu pensava em cometer suicídio através das tentações do diabo que tentaram me convencer de que não havia Deus. Como voltei lá, não sei. Mas assim que voltei, o anjo brilhante que tinha sido meu regente disse: John, preciso ir agora. Eu tenho outro ministério para completar. Louvado seja aquele que está sentado no trono para sempre, que tem todo o poder no céu, na terra e no inferno. Louvai por todas as maravilhas do seu amor e graça que ele te mostrou em tão pouco tempo. Como eu ia responder, o anjo brilhante desapareceu e fiquei sozinho. Passei algum tempo considerando as coisas incríveis que tinha visto e ouvido, e então me ajoelhei e orei. Quando me levantei, comecei a abençoar e louvar a Deus por toda a sua bondade. Quando voltei para minha casa, minha família ficou muito surpresa ao ver como meu semblante mudara muito. Eles me olhavam como se mal me conhecessem. Eu perguntei a eles o que eles estavam olhando. Eles responderam que foi a mudança no meu rosto que causou isso. Eu disse: como eu mudei muito. Eles me disseram: ontem você parecia tão deprimido que parecia a própria imagem do desespero. Mas agora, seu rosto parece radiantemente bonito, e parece cheio de alegria e satisfação perfeitas. Se você tivesse visto, eu disse, o que eu vi hoje, você não ficaria surpreso com a mudança em mim. Então eu fui para o meu quarto, peguei minha caneta e tinta, e anotei tudo o que eu tinha ouvido e visto. E eu espero que aqueles que lerem isso sejam movidos em seus corações, assim como eu fui enquanto escrevia tudo. Fim.